Olá, e hoje nós temos uma mulher aqui que vai falar sobre um assunto que os homens adoram, boa parte, claro, né? Não vamos generalizar, mas que as mulheres, com o passar do tempo, também estão começando a gostar, ou gostavam antes e não faziam, achavam que não dava, e agora faz. Nós estamos aqui com a Daiane Mendes, que é uma tatuadora, que eu não conhecia, sabe? Eu não sabia que existia tatuadora mulher, só sabia que tinha homens, né? Mas antes dela começar a falar com a gente, o Jaime tem um recado, né? É isso aí, Liliane. Obrigado pela presença da Daiane. Já vamos aproveitar, você que gosta de tatuagem, né? Curta aqui o podcast, se inscreve no canal e já deixa o seu comentário, né? Se você gosta ou não gosta de tatuagem, se você tem ou não tem tatuagem. Se quer ou não quer fazer, né? Exatamente. Então, Daiane, a gente te chamou aqui porque alguns questionamentos, né? Esse podcast fala muito de assuntos relacionados às mulheres, mas os homens também gostam, porque ajuda todo mundo, né? A gente vê muito homem tatuado por aí, principalmente quem anda de moto, ou os jovens. Tem homem que tem as costas todas tatuadas, tem o braço todo, né? Eu já vi uma moça que tem uma rosa aqui e... tatuadora eu nunca tinha visto, sabe? Eu achava que só homem fazia isso. O que te levou a fazer tatuagens? E você já tinha me contado antes, mas vamos falar aqui, que a maioria dos teus clientes é mulher, né? Como é que foi? Por que as mulheres te procuraram? Então, olá. Eu comecei a tatuar, na verdade, na pandemia, por causa de um trabalho que foi realizado por um homem. Mas não por isso, né? O trabalho não ficou como eu gostaria. Em você? Em mim, isso. Então, o primeiro trabalho que ele fez ficou muito legal. Era a linha que eu curtia na época. E o segundo trabalho não ficou tão interessante, né? Os traços ficaram mais grosseiros. E eu comecei a tatuar fazendo primeiro um curso para me auto-tatuar. Então, a minha intenção era tentar ajustar esse desenho, esse trabalho. Aí, depois que eu comecei a tatuar, que eu percebi que só um laser para diminuir a cor, que, né? Estava muito escuro. Então, eu comecei a tatuar no tempo da pandemia e a maior parte do meu público eram mulheres. Eu atendia num coworking feminino, né? Atualmente, eu estou um pouquinho distanciada das tatuagens, porque eu terminei esse ano o mestrado. Eu sou professora de artes. Então, né, nem todo professor é artista, mas a grande maioria tem muitas habilidades. E por isso eu me afastei um pouquinho. Mas desse período que eu tatuei, 90% ou 95% eram mulheres. E o que elas te falavam? Por que elas estavam te procurando? Em sua maioria, eram mulheres mais velhas. Depois dos 30. Depois dos 30, depois dos 27, 28, até 40, 50. Então, é esse público de mulheres que, assim, né, uma visão geral. Acho que tinha esse estigma de a família não gosta, né? A família não concorda, ou como comentamos antes, né? Talvez até o companheiro, né? Então, eu percebi que era uma espécie de libertação mesmo. Um empoderamento de verdade, assim. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Então, só que, ainda assim, a maior parte procurava coisas mais delicadas, mais afeminadas, e que era a minha especialidade também, né? Traços finos, desenhos mais delicados. Mas não tem muita mulher que procura, não sei também se era o teu público, pra tatuar o nome dos filhos, o nome do namorado, do marido, como é que era? De companheiros, poucas. Eu acho que umas 2, assim, mas não chegaram a escrever o nome. Consegui convencê-las a só colocar inicial ou um símbolo, um desenho. Você fez uma terapia. Sim. Que depois é muito ruim para tirar, né? Para consertar. Eu tenho uma colega que dizia que quando ela ia lá, era a terapia dela. Fazer tatuagem e conversar, né? Que acabava tendo várias conversas sobre vários assuntos. Mas a maioria começa assim, com... o nome da mãe, o nome do pai, o nome dos filhos, né? É muito comum. Esses símbolos com corações, borboletas, essas coisas mais delicadas. Mas por que você tentava convencê-las, né? A não pôr o nome? Por que você fazia isso? Eu acho que a gente está sempre em constante transformação, evolução, né? E hoje em dia é cada vez menos comum um relacionamento duradouro de anos. Então, querendo ou não, a tatuagem ela é um adorno, ela é um registro, vai ficar ali marcado, né? E tudo bem você carregar essa lembrança na sua memória, mas nem sempre terminam da forma mais adequada ou mais compreensível para os dois lados, né? Mas depois desculpa. Pode ir. Não, mas depois se a pessoa... Isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Eu faço uma tatuagem. Aí depois, porque muita gente fala, eu faço, mas depois eu tiro. Mas se tirar não é tão simples, né? Sim,
É e não é, porque vai precisar de muitas sessões. Só que a sessão para tirar dói menos que fazer, vamos dizer assim. Só que é muito mais tempo, né? 1, 2 sessões, tu termina um trabalho de tatuagem. A remover a laser, né? Mas que é o que a gente indica, consegue remover, só precisa de muitas sessões. Quando o trabalho é recente ou esse traço mais fino, mais delicado, remove quase que 100%, né? Só que demora, são muitas sessões de laser. Muito, quanto? Mais ou menos, para ter uma ideia? 6, 7, 10, dependendo do trabalho. E quando é um traço mais suave ou, né, um desenho mais pequeno, a gente indica daí fazer uma cobertura mesmo, né? Cobrir com outro desenho daí. Por isso que você recomendava só as iniciais, que daí é mais fácil? Mais fácil para cobrir depois ou apagar, né? Mas, Daiane, mesma coisa, as pessoas que buscam uma tatuagem, elas buscam expressar alguma coisa? Do público que eu atendi, né, que eu posso falar, era sempre algum momento marcante na vida, ou como eu comentei, né, sobre a família, sobre filhos. Então, sempre essas coisas de passagem, né, que por algum motivo as pessoas querem registrar de uma forma ali permanente, né, para sempre lembrarem. Mas homens e mulheres têm motivações diferentes para procurar fazer uma tatuagem? Eu atendi poucos homens, mas a maioria era um adorno mesmo. Era algo mais decorativo, assim, né? Um leão, né? Uma coisa mais... Eu vejo, assim, que os homens são mais desenhos e hoje as mulheres estão muito na moda, que eu percebo, as mulheres tatuarem frases. Isso. Né? Também, desenhos pequenos, frases, símbolos, né? Será que as mulheres têm uma relação mais emotiva com a tatuagem? Porque eu vejo também isso, né? Uma frase lá de, eu sou o sol, não sei o que, coisas mais emocionais. Homem, você vê uma caveira, você vê um leão, né? Você vê desenhos grandes, né? É uma diferença de posicionamento, né? Agora, né? Generalizando, né? Generalizando. Se for parar para analisar dessa forma, a mulher, ela tem essa ligação mais de momentos significativos, então... E o homem, talvez, essa coisa do símbolo que carrega ali um empoderamento masculino de qualquer forma também, né? Então, né, a caveira, o leão. Mas eu acho que tem também os significados da história, assim, né? Não, mas antes de perguntar, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Até uma curiosidade, né? Porque realmente, assim, a gente pensou no tema, né? E a gente... Eu conheço alguns tatuadores homens, mas, assim, mulheres eu até já cheguei a ver tatuadora mulher, porém... É uma pequena parcela, a maioria é homens. E o tatuador, ele precisa ter um traço delicado, né? Por que, de repente, as mulheres não tem muita mulher tatuando? Então, na verdade, não necessariamente é de ter um traço, mas é uma mão mais leve, né? E aí, indiferente da mão ser feminina ou masculina, a gente tem esse estereótipo, né, do feminino ser mais delicado. Mas não, tem mulheres que têm a mão super pesada também. Em Blumenau, a gente tem muitas tatuadoras mulheres, muitas mesmo. Talvez agora que vocês estão mais dentro do tema, vocês vão conhecer, também posso indicar depois, né, se o público quiser. Mas era mais comum, sim, homens, né? Pelo menos é a percepção que a gente tem, né? Como você falou, de repente tem, mas existe essa percepção que existem mais tatuadores homens. E é verdade o que ela está falando, porque uma vez eu fui fazer uma massagem, pensa numa mulher desse tamanho, assim... Eu saí de lá, parecia que eu tinha levado uma surra, né? Meu Deus. A questão da força, às vezes, a pessoa tem mais força, nem imagino, não é o tamanho, né? E é a habilidade também, né? Então, né, dificilmente um tatuador, uma tatuadora não vai ter habilidade com um desenho, por exemplo, né? Vai ser um ótimo aplicador, mas daí não vai conseguir criar, não vai conseguir desenvolver trabalhos diferenciados, né? Porque aí também tem o seguinte, né? Muitas vezes a pessoa, ela vê um desenho bonito, ela leva para o tatuador e não necessariamente o tatuador tem que criar alguma coisa, né? Ele pode simplesmente vai lá e copiar aquele desenho, né? Eu me afastei um pouquinho agora, né? Já fazendo um desabafo. Me afastei um pouquinho também das tatuagens por isso. Eu tava muito chegava muita imagem de Pinterest. Então, era quase como só imprime e cola na pele, né? E, né, a artista gosta de criar, gosta de desenvolver, né? Pensa ali em toda a história da pessoa, o que ela quer com isso.
né? No meu caso, mais particularmente. Exatamente, por isso que foi a minha pergunta, porque eu acho assim, por mais que as pessoas digam, eu acho bonito. Não, eu acho que tem alguma coisa no teu íntimo, no teu interior, que diz, quero tatuar isso, eu quero tatuar aquilo, porque é uma mensagem que você está comunicando para alguém. Né? Eu acredito nisso, não sei. Expressar alguma coisa que a gente falou, né? A expressão. O que tu ia perguntar para mim? Então, eu ia pedir a opinião de um homem, né? Quando você estava falando ali das tatuagens, porque assim, você não tem nenhuma tatuagem. Ele não tem, né? Ele já disse, ele é tradicional. Mas ele acha bonito, né? Tu vê como ela tenta me derrubar, né? Quer dizer, porque gente, eu não tenho o elogio tatuagem, tradicional, eu também sou. Tradicional. Mas eu também sou, não tenho nenhuma. E odeio passador. Mas já descobri aqui que eu poderia, porque eu fiz sobrancelha. Não, mas eu também nunca fiz. Agora, então, eu vou dar minha opinião antes de pedir a dele. Por que eu nunca fiz? Um pouco daquilo que você falou. Quando você é muito jovem, você quer fazer. Uma pai e mãe diz, pensa bem, é pro resto da vida. Como é que vai ser quando você ficar velha, dependendo do tamanho dessa tatuagem. E assim, com a tua evolução, pode ser que hoje, com 18, 20 anos, você tatue uma coisa que lá nos 40 você vai dizer, isso aqui não me representa mais. E há 20 anos, né, a gente realmente, era mais difícil, não existia ainda essa forma, essa possibilidade de tirar uma tatuagem. Hoje tem. Há 20 anos diziam, fez, morre com isso. Né? Então, por aí eu resolvi que eu ia fazer só de rena na praia. Então, eu fiz algumas de rena que durava uma semana, eu não enjoava, tava tudo certo. Mas você, como um homem, né, e ele já nos contou que a esposa dele tem algumas tatuagens, acha bonito, você acha, qual é a tua opinião do por que fazer, por que não fazer? Você acredita que quem faz também está querendo manifestar alguma coisa na questão do homem? Que normalmente elas são maiores, né? São bichos, caveiras, essas coisas assim. Também isso está mudando um pouco, né, Daiane? Porque hoje os homens também estão procurando um traço também um pouco mais delicado, né? Também tem isso, né? Assim, eu gosto de tatuagem, acho bonito, nunca fiz, talvez por isso que você acabou de falar, né? Tem questão social, questão do trabalho, né? Preconceito ainda, né? Mas assim, eu acho bonito, não vou dizer que nunca vou fazer, né? Vai dar um grito de liberdade. Fazer, né? Porém, também nunca senti, assim, necessidade. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um maior e um menor. O maior, ele começou a fazer umas tatuagens, assim. Eu sempre digo para meus filhos assim, e até tem uma pergunta em relação a isso. Até os 18 anos não pode fazer. Não pode fazer. Não, mas se os pais autorizarem, pode, né? Teoricamente, depois dos 16, sim. Mas eu prefiro não fazer. Sim, tá. Mas mesmo assim, eu já deixo assim, agora, depois dos 18, se quiser fazer, daí é com eles. Isso. Mas eu acho que é isso, assim, é mais talvez pela falta de oportunidade, não sei. Mas eu acho muito bonito, assim, e principalmente quando expressa alguma coisa, aquilo que você falou, né? É você expressar alguma coisa, aquilo ter a ver com você. Não simplesmente você olhou lá no Pinterest, achou bonito, vou fazer isso aqui. Porque também tem um detalhe, aí entra também a cor da pele, a textura da pele, tem tudo isso também que tem que ser avaliado, né? E também, né, essa coisa do Pinterest acaba geralmente sendo as modinhas, né? Mas não que, né, não julgando, claro, não está errado fazer uma tatuagem só porque você acha o desenho bonito. Porque isso não é só, né? Isso é você. Então, você também está se expressando de alguma forma. Você acha aquele desenho, aquele trabalho bonito, tem algum significado também, do porquê achar bonito. Mas, um significado ali de uma história, de um momento, de uma passagem, realmente é mais marcante para você carregar para o resto da vida. Eu já vi, Liliane, pode falar. Então, uma coisa engraçada, né, que a gente fala da questão das expressões, né? Por exemplo, a minha mulher, ela tatuou agora, semana passada, ela tatuou uma cauda de sereia, né? Uma cauda de sereia. Aí, dentro da família, já começou a brincadeira. Bom, se ela é a sereia, então tu é o tubarão, né? Aí já começaram as piadas, né? Fizeram vídeo já com o danceiro? Porque daí começam as associações. Dependendo do que você tatua, você tá querendo expressar alguma coisa. Eu já vejo ela tatuar uma sereia, que ela tá com a autoestima em alta. Porque ela tá se achando a sereia e não a baleia, como fazem a brincadeira por aí, né? Porque por que ela ia tatuar? Né? Gosta de praia, acha bonito. Mas eu acho que é mais uma ligação com a autoestima, porque todo mundo elogia a sereia, né? Quando um homem elogia uma mulher, pelo menos antes, hoje em dia, não sei se é assim, né? Olha que sereia, é ou não é? É verdade. É uma ligação com a autoestima dela. Mas falando nisso, que tipo de tatuagem que as mulheres, né, já que você tem mais experiência com mulheres, que as mulheres preferem ali?
sereias, flores, taça de vinho, coração, o que... Borboleta. Borboleta, o que Basicamente que isso mesmo. Todas essas? Todos esses Mas não tem, símbolos assim, são os alguma mais preferência? comuns. Eu acho que coração, borboleta. Nome dos filhos, a mulher costuma... Nome dos filhos. Nome dos filhos é muito comum. E assim, geralmente elas começam, né, com um trabalho pequenininho, mais delicado. Aí depois já vem fazer um segundo, um terceiro. Tem uma colega que já tá com o braço todo fechado. Mas porque Só tem de filho? pequenos trabalhos. Não, não, ela tatuou, deixa eu lembrar. Um time de futebol. Não, ela é professora, ela não quer ter filhos. Tá. Ela tatuou... acho que ela escreveu Deus. Depois escreveu o nome da mãe. E aí foi seguindo, e aí depois com flores, com Foi florais, colocando várias coisas no várias único coisinhas. braço. O foi nome dos preenchendo. filhos é uma coisa que eu vejo que tanto Pescoço. homem quanto mulher, né? Tanto homem quanto mulher, nome dos filhos. Isso é uma coisa que eu talvez faria, como uma primeira tatuagem, talvez uma pequena frase, ou talvez o nome dos filhos, alguma coisa assim, acho que eu faria. Agora que você mexeu aqui no braço, eu lembrei também do local. Ainda é muito comum fazer em locais que ficam mais escondidinhos, né? Que dá para cobrir, que não aparece tanto, né? Que talvez na praia apareça mais. Então, a gente ainda tem um pouco esse preconceito, sim. Por mais que no século XXI cada um pode fazer o que quiser com o seu corpo, né? Ainda tem esse preconceito. É que eu não sim. sei como é que tá hoje, né? Mas há 20, 25 anos atrás, diziam que um advogado não poderia ter tatuagem. Hoje em dia eu acho que pode, porque eu já conheço Sim. gente que tem. Diziam também que jornalista que quisesse trabalhar em TV também não podia ter nenhuma tatuagem que aparecesse. Tá. Isso também na faculdade falava. Eu acho que foram essas coisas que também eu não fui fazendo, porque eu dizia, eu não sei o que eu vou fazer daqui 10 anos, daqui 15 anos, vai que isso aqui vai me atrapalhar, né? Querendo ou não, as tuas escolhas vão com você, né? Eu atendo muitas enfermeiras, Também. médicas, doutoras, já atendi doutoras também, mas hoje em dia já é bastante comum, doutoras de doutorado mesmo. Mas né? elas já fazem locais mais escondidos e coisas menores, ou não? Não, essa doutora, ela tatuou na mão. Na mão? Uhum, na mão. Agora, você já pensou, por exemplo, se eu sou uma cirurgiã com uma tatuagem enorme aqui, será que isso não vai dispersar quem tá ali trabalhando, as pessoas não ficam olhando? Não sei. Daí já Né? não sei, daí já não, Que não consigo avaliar daí. Uma coisa também, que assim, uma curiosidade, né? Por exemplo, assim, quando você vai doar sangue, Sim, se tem um tiver período. tatuagem... Uhum. Pode doar sangue, pode doar se você tem tatuagem, mas tem um período que você tem que respeitar pós-tatuagem para poder doar. Agora, nós estamos falando muito de escolha, de mostrar liberdade, de estética, mas as tatuagens também servem, e eu já vi em várias pessoas, para esconder cicatrizes também, né? As pessoas, é verdade, isso é interessante. Sim, eu já atendi algumas pessoas, né, para cobrir cicatrizes, mas também tem um tempo, né, de 3 a 5 anos, já tem que estar bem cicatrizado para poder cobrir. E depende também da cicatriz, né, não pode ter muita queloide. Mas sim, e daí sim é a autoestima que vai de, sei lá, de 40 a 120, assim. No caso da cicatriz, geralmente é mais a parte de folhas, flores, assim, mais tribal, assim, né? Florais, geralmente, Algo porque que são esconda, mulheres, né? Isso, para cobrir, né? Não, eu conheci um homem que ele tinha sofrido um acidente e tinha uma cicatriz assim de joelho até perto do pé. Ele fez uma tatuagem que cobriu essa parte toda, enorme. Assim, mas com coisas tribais. Sim. Porque daí ninguém nem via a cicatriz ali. Foi bem forte, porque o tribal... Pois é, por isso que eu digo Bastante assim tinta, né? Muitas agulhas de pintura, então... E cobriu bem, sabe? Bem. Mas por isso que eu digo que tudo tem um significado. Por isso que às vezes eu vejo a tatuagem de alguém de alguma coisa que eu não entendo, eu digo, o que você quis dizer com isso aqui? Porque alguma coisa você quer comunicar, não é só, vou pôr esse símbolo aqui, vou pôr esse desenho porque eu achei bonitinho. Não. Intrinsecamente, né? Isso. Tem um significado. Eu acho que o teu inconsciente traz, e principalmente isso daí dos arquétipos também para quem estuda, por exemplo, a borboleta é o símbolo da libertação. Eu acredito que seja um dos mais escolhidos também. da transformação. Quando uma mulher se separa ou morre, né, ela fica sozinha, ou os filhos saem de casa e ela começa a curtir a solteira, não tá casada, enfim. Eu acho que ali tem muito de querer a borboleta.
eu imagino, né? Coração é coisa mais emocional, né? Se ela é uma pessoa mais apegada ao emocional. E de filhos, eu já vi pessoas tatuando, inclusive, a foto do filho. Ah, sim. Sim. Eu tenho um amigo que ele Né? tem a foto do filho aqui no braço. Pois é, Sim. essas devem doer pra caramba, né? Eu não tenho tatuagem porque não gosto de sentir dor, tá, gente? Então, a gente pode falar também sobre anestésico, né? Não é indicado usar anestésico. E, né, Não, se mas aí você- tem que sentir a dor ali, a se raiz. Se você está se permitindo fazer isso, então que você aprecie todo o processo de verdade, né? Que você sinta. Sério? Ou eu estava comentando com você antes, né? A sensação da tatuagem é só com tatuagem. Então, por isso que geralmente as pessoas voltam e por isso que tem a gente ouve falar aqui, você faz a primeira e você não para mais. E é justamente por isso. Porque quando você sente essa sensação, é só com a tatuagem mesmo. É meio Isso. clichê falar, mas é assim mesmo. E você falou que tem muitas clientes, né, principalmente as mulheres, que elas até utilizam a tatuagem como uma terapia. Aí elas acabam também passando esse sentimento do momento para a tatuagem? Agora, talvez eu vou ter que ligar com a minha experiência pessoal, né? Talvez por ser professora e trabalhar com arte. Então, eu vejo que este momento, né? Que ela geralmente acaba contando por que ela tá fazendo, daí, né? Passa toda essa trajetória, vai passando ali na cabeça dela e ela vai fazendo. Às vezes nem sente, né? Às vezes nem percebe, já tá acabando. Acho que é mais nesse sentido, de uma arte-terapia, nesse sentido mesmo. Agora você gerou uma curiosidade. Você disse, né, que tem que sentir, quando tá fazendo a tatuagem, tem que sentir dor e tal, que é um momento único. Que sentimento é esse? Porque você já contou pra nós que também tem várias tatuagens, né? Sim. O que é isso? Que momento é esse? A minha experiência que eu vou falar é de me auto-tatuar, né? Então já é um pouco diferente, mas ainda assim... É porque é uma espécie de dor, mas é uma dor prazerosa. Não sei como descrever. Existe dor prazerosa? Não sei como descrever, gente. É que você tem expectativa do resultado, de repente, né? Também. Tá, mas quando você teve a primeira tatuagem, que não foi você que fez em você, foi um profissional. Uhum. Era uma dor prazerosa também? Você queria sentir Então, esse momento? Eu cheguei... A minha primeira tatuagem eu fiz depois dos 30 já. Pois é. Então também foi uma coisa assim de se libertar, porque, né, sempre tinha esse estereótipo de mais certinha, taranã, né? Imagina, não podia ter tatuagem. Então eu fui lá e fiz pra me libertar mesmo, assim, não, eu posso ter tatuagem sim, é meu corpo, né? Eu faço o que eu quiser. E o que foi que você tatuou? Eu na primeira? tatuei o olho da minha mãe e tem 2 rosas. Então é uma coisa mais Mas por que o olho da familiar, tua mãe? pessoal. Porque eu sempre quis ter aquele olho da minha mãe e eu sempre queria foi ter ela por admiração, perto. Ela É. tem um olho verde mel, assim. Nossa, sou apaixonada. Ah, então era admiração. Admiração. Vou botar fogo Ó, no parquinho. começou. Ele tá aprendendo comigo a fazer isso, tá? Vai. Tá. Tatuagem mais íntima. Acontece também? Sim e não, eu acho que... Como assim, sim, não? Porque não é tão comum a procura. Não. Eu acho que uma Eu achei pessoa que só fosse. me procurou. Mas eu também achei Não, que fosse mais não. comum. Não, mas pessoa só aquelas me na procurou. virilha que a mulher faz pra Isso. aparecer quando põe o biquíni, não é comum? 2. Eu fiz uma borboletinha e um coraçãozinho. Coisas pequenas. Aham, que coisas deve doer pequenas. pra caramba ali, né? É uma região, né, mais sensível, né? Tem várias partes do corpo que são mais sensíveis, né? Essa também é uma região bastante sensível. Uma coisa que eu percebo também, a gente vê isso muito na praia, né? As mulheres com tatuagens na região abdominal, né? Tanto na frente quanto atrás, né? Aqui no cóccix, né? Não posso mostrar pra vocês, tá? Mas aqui eu já vi várias na praia, Tinha uma época que era bastante comum, né? Era moda, né? Aqueles Isso também tribais, tem a modinha, né? Tem a Isso. modinha também, isso Isso. influencia bastante, né? Muito. No Pinterest, hoje em dia, gente, as pessoas têm pastinhas com tatuagens que elas querem fazer. Também que elas vão deixando na pastinha, daí, né? Vão trabalhando a ideia e chegam lá já certas do que querem fazer. Tá, mas agora, uma coisa que eu disse que era preocupação há 20, 25 anos atrás, né? Mas hoje, porque esses dias eu vi uma senhora, uma pessoa bem velhinha, ela estava atravessando a rua e eu vi uma tatuagem na perna dela. Essa coisa, como é que a tatuagem fica? Porque a gente envelhece, enruga, tem partes que enrugam mais, outras menos. Como é que fica a tatuagem numa parte enrugada assim? Então, são as marcas, como as rugas, são as marcas, só que essas são as que a gente escolhe carregar, né?
Mas daí será É que a gente diferente consegue da ruga, ver? que é natural ali, né? Tu pode ainda fazer um botox, dar uma disfarçada. A tatuagem não, você escolhe carregar essa marca pra sempre, né? Você já sabe que vai ser assim, então as ruguinhas vão fazer só a parte. Essa é uma coisa que também sempre me preocupou. Não sei se também você, né, Jé? Porque eu pensava, quando eu for verdade, velha, como é que eu vou lidar com isso? É verdade, porque aí a própria pele ela vai influenciando na tatu. Porque uma coisa é tu fazer quando tu é mais novo, tá lisinho, né? Depois, Mas, né, quando a faz gente parte da envelhecer, vida, né? a gente envelheceu, né? Não tem muito o que E disfarçar você ali, já então. pensou aquela avó que quer ser mais rígida, tem 3, 4 netos, quer ser rígida, daqui a pouco escapa uma tatuagem, o neto olha, que isso, vó? É o verdadeiro Avó faço que eu roqueira. digo, não faço o que eu faço. A né? avó roqueira, Roqueira. isso? Eu acho que a nossa geração ainda talvez veria dessa forma, mas as próximas não. Ah, provavelmente as As próximas não. próximas, esperamos, né? É. Exatamente. Mas Já- o que fica, já estamos chegando no nosso tempo, passa rápido, mas o que fica é que tatuagem, seja em homem ou mulher, é uma forma de expressão. Você está querendo comunicar alguma coisa. Exatamente. Existe algum limite para o número de tatuagens que você faz? Por sessão, Não, digo No corpo. do corpo, por exemplo. Chega um momento que não é mais recomendado você fazer. Ou se você quiser, você pode tatuar o corpo todo. não. Eu acho que pode, né? Eu já vi Pode os caras na tatuar. internet eu já vi, mas tatuado inteiro. mas É a pessoa que vai dar o seu limite. sim. E tem limite de idade para fazer uma tatuagem ou não? É, mínima sim, né? Como eu comentei, Mas 18 mais. anos. Mas Se eu tiver 75 anos e resolver ter uma tatuagem, não tem eu problema. acho que se a pessoa estiver com a saúde em dia, né? Com a imunidade, principalmente, que isso é importante falar, a imunidade em dia, Pois é. vai ter idade, né? Porque o principal é a tatuagem é como se fosse um machucado. Então, assim como a gente arranha, que fica uma casquinha, que depois cicatriza, a tatuagem vai sofrer um processo parecido, só não vai ser tão profundo, né? Porque não vai ficar essa casca Mas ali do machucado. corre o mas risco de uma infecção se a pessoa tiver com imunidade baixa e não se tiver com cuidar, né? imunidade baixa, se não cuidar. Mas Aproveitar não é comum, também, não é comum. que ela Às vezes falou pode assim, ser até da tinta, né? Por exemplo, Pois é. se eu machucar um lugar que está tatuado, ali depois eu tenho como refazer? Olha, só se for muito profundo, assim, pra modificar a tatuagem. Senão, né, geralmente não danifica não muito, danifica, não? Uhum. Não sei que fique de cicatriz do machucado mesmo. Mas né? se precisar fazer algum reparo, é possível. Dá pra cobrir, dá pra arrumar, né? Uhum. Entendi. Pois então, né? Chegamos tá. ao final. Então, no final, aproveitar de novo, pedir pessoal curtir, compartilhar, comentar, né? Mandar para aquele seu amigo ou amiga que está querendo fazer Em uma dúvida, tatuagem, né? Está em dúvida, né? Que a gente Isso. esclareceu bastante coisa. Agradecer a Daiane aqui pela presença, né? E qualquer coisa, continuamos aqui, né, Liliane? Nos procure, mande mensagem, né? Eu agradeço a oportunidade também. E se quiserem indicações de mulheres tatuadoras, também posso deixar Dá depois o nos teu comentários. Instagram. Quem quiser sim. falar com você, até que Sim. tá com uma dúvida, quer fazer uma tatuagem, não sabe se legal. faz ou não, você pode até Sim, ajudar, acho que né? vou botar até uma Ok. caixinha lá. Ó, É o Yellow Tattoo. É o nome da página. Yellow Tattoo, tudo junto. Aham, tudo junto. Então tá, ó. Se tá em dúvida, procura a Daiane. Então, gente, até a próxima. Obrigada.